Povo de Deus, mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço e hoje a gente está aqui recebendo um amigo, Thiago Silva. Se apresenta aí para esse povo aí, meu amigo. Paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que tu vai ver esse podcast. Me chamo Thiago, estou aqui hoje com nosso amigo pastor Roberto Rocha, um amigo de Deus, uma porta para a nossa vida. E eu creio que vai ser algo impactante, magnífico para a glória de Deus. Vai ser forte. Thiago tem um testemunho muito impactante. Thiago, tu passou por um tempo que tu se perdeu, né? Tu entrou na vida do crime. E o que te levou a entrar no crime? Qual foram os gatilhos? Essa é uma pergunta muito forte. O que me levou a entrar no crime foi a minha escolha, né? Que nós escolhemos, de todas as escolhas que a gente escolhemos para nossa vida, vem baseado numa consequência. Só que temos algumas consequências e alguns gatilhos que a gente teve que não foi fácil. Sim. E eu quero falar sobre alguns gatilhos aqui que tivemos na nossa história, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Eu fui um filho criado sem pai e criado sem mãe. Quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade. Frisar aqui que os meus pais foram os pais muito novos. Sim. Não tinha maturidade suficiente para cuidar de um filho. Eles estavam afastados, estavam bebendo, fazendo o que era reprovável por Deus. E minha mãe, com 2 anos de idade, ela decidiu não me criar. Decidiu me dar para minha bisavó, minha falecida bisavó, que Deus o tenha em um bom lugar. E com 2 anos de idade, a minha vida já começou difícil. Eu não tive uma vida de facilidade. Já comecei com 2 anos de idade, já sofrendo o abandono. Eita. Sofrendo a rejeição. Minha bisavó, com unhas e garras, com força e com vigor, pegou aquela criança inocente, aquela criança que não tinha culpa de nada, para cuidar. E com 2 anos de idade, a minha avó, juntamente com minha bisavó, vale lembrar isso também da minha avó, cuidou de mim, zelou. Só que tu sabe que se os pais tratam os filhos bem, imagine a avó, imagine a bisavó. Então minha bisavó, ela tinha algumas regalias, me mimava, então não me ajudava na criação, no ensinamento. Ela fazia de tudo, com alimentação, com vestimento, me levava para a escola, mas só que eu não tinha uma figura paterna e nenhuma figura materna, que é a figura do meu pai e a figura da minha mãe. E eu fui crescendo sem ensinamento do pai e sem um abraço de uma mãe. E foi muito difícil. Fui crescendo já novo, com ressentimento, com raiva, com ódio dos meus pais. E a minha mãe morava em outros bairros, mas meu pai morava no mesmo bairro do que eu. Eita. Mas por ser muito novo, ele não se colocava na posição de pai. Eu quero frisar algo aqui, que os pais que não abraçam seus filhos, o mundo com toda a força abraça. Então você está dizendo que quando os pais não abraçam, o mundo abraça. O mundo abraça, sem hipótese alguma de dúvida. Os pais que estão me assistindo, eu quero conscientizar a vocês abraçar o filho de vocês, amar, ensinar e instruir num caminho que deve andar. E dentro da minha infância, já que eu fui criado com minha bisavó, eu cresci em um morro que não era um morro muito agradável de estar. Ali tinha pessoas que eram viciado em drogas, em bebidas e outras coisas ilícitas de se falar. E eu fui crescendo vendo isso tudo. Naquele ambiente ali, né? Aonde eu estava inserido não tinha nada produtivo, não tinha nada edificante. Mas a minha avó, que era filha da minha bisavó, me pegou com uma responsabilidade espiritual. O que ela fez? Começou a me levar para a igreja. Ela sendo diaconisa na época. Me levando para a igreja, então eu fui crescendo no berço do evangelho. Crescendo no berço do evangelho. Só que tu sabe que toda criança apronta. Sim. Todo adolescente tem que ter um momento de rebeldia, de responder algumas pessoas. Nem todas as crianças, nem todos os adolescentes. Mas comigo foi assim. E eu era muito respondão. Por causa dos gatilhos. Criado sem pai, criado sem mãe. Então
tinha respeito pelos meus pais. Tu cresceu um jovem revoltado? Cresci um jovem totalmente revoltado. E isso tudo refletiu na minha adolescência. E na minha adolescência eu tive uns atritos mais tortuosos com meu pai. Meu pai era imaturo, foi pai com 17 anos. Hoje meu pai é benção, minha mãe é benção. Presbítero Reginaldo Missionária Santa, um grande abraço, um beijo no coração. Filho de vocês, ama vocês. E eu tenho orgulho dos pais que vocês são para mim. Só que naquela época o meu pai era imaturo. E o meu pai não estava perto de mim. Na verdade, ele estava perto, mas estava distante. Estava no mesmo ambiente, mas distante em amor, distante em carinho e distante em ensinamento. Teve um episódio que eu lembro que minha avó falou assim: Tiago, leva o lixo ali pra mim que eu preciso jogar esse lixo fora. E eu fiz o quê? Peguei o lixo, eu queria soltar a pipa na época. Pirralho. Tava começando a viver minha adolescência. Eu tinha aproximadamente 14 anos. Eu fui levar esse lixo, só que eu não levei num destinado lugar onde ela tinha mandado eu jogar o lixo. Eu joguei atrás da casa do vizinho. Errei. Meu Deus. Errei. É inevitável, errei. Aí meu pai, de vez de chegar a conversar comigo por ser imaturo, meu pai era muito imaturo. Hoje é homem de Deus, hoje é benção. Ele chegou, porque minha avó ligou pra ele, vem cá porque o Tiago aprontou. De vez de ele chegar a conversar comigo, me ensinar uma lição que não podia, jogar esse lixo na casa do vizinho, ele me bateu igual batia em um homem. Eita, te agrediu. Me agrediu verbalmente e corporalmente. Eu lembro que ele me deu uma rasteira, que eu caí com o meu corpo em cima do meu braço, bati a cabeça. E não parou por aí. Ele me dava muitos chutes nas costas. E eu fui vendo isso e fui guardando isso dentro de mim. Então, eu adolescente, eu fui crescendo com isso. Teve um episódio que tinha R$2. Eu aprontava muito. Tinha R$2 em cima. Eu peguei os R$2 sem pedir pra ir na La House, na época, jogar. Acho que todos os adolescentes teve essa fase de 1999 até 2000, que nasceu dentro desse ano. E por eu pegar esses R$2, eu fiz o quê? Joguei e meu pai chegou do trabalho cansado. E ele me perguntou: tu pegou dinheiro? Eu menti, errei de novo. Peguei não. Depois ele descobriu a verdade. Ele foi repetir o mesmo erro. Me bateu igual batia em um homem. Me bateu muito. Agarrava no meu pescoço, me jogava na parede. Me agarrava pelo braço, apertava meu braço. Pegava cinto de fivela. Era minutos e mais minutos me batendo sem parar. E cada vez que ele me batia, ele liberava palavras de maldição. Pela imaturidade, por ser pai muito novo. Ele já chegou a falar que eu ia se tornar uma pessoa perversa. Já chegou a falar que eu ia me tornar uma pessoa que eu não iria chegar até uma certa idade. Eita. Por causa também da minha prática, da minha ação. Mas ele não conseguia enxergar que as ações dele geravam gatilho em mim. As ações do meu pai, a irresponsabilidade, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto e a falta de lição gerava gatilhos em mim. E resumindo, quando eu fiz 15 anos de idade, eu virei para o meu pai e fiz uma promessa para ele. Falei: quando eu fizer 17 anos, tu nunca mais me encosta um dedo. Tu nunca mais me bate. Ganhei um telefone, até de um amigo, um irmão que me abraçou, Adriano. Deus te abençoe, meu amigo. Um telefone Nokia, que eu lembro na época. E eu errei de novo. Peguei o cartão da minha avó escondido. Na época tinha os 3 códigos de segurança para recarregar. Recarreguei o telefone, o chip, com esses 3 códigos de segurança. Minha avó descobriu que eu botei R$10 de cartão, falou com meu pai. Só que minha avó falava na intenção de meu pai me corrigir de uma forma que daria para corrigir, para não causar algum trauma no filho que ela poderia. Sim. Ela sabia que isso poderia prejudicar a minha adolescência, poderia atrapalhar até mesmo a minha vida por um dado momento. Só que meu pai fazia diferente. Minha avó não falava com meu pai pro meu pai me bater.
Minha avó não falava pro meu pai me agredir igual agredir um homem. Minha avó falava pro meu pai me ensinar, pro meu pai me instruir. Mas a instrução do meu pai era fechar a mão e me dar alguns socos. A instrução do meu pai era abrir a mão e me dar algumas palmadas. A instrução do meu pai era pegar cinto com fivela e me dar muita cintada, de me deixar marcado. E eu fiz essa promessa que ele nunca mais ia me bater, nunca mais ia me encostar um dedo. Com 15 anos de idade. Na semana que eu completei 16, peguei o cartão da minha avó, botei o crédito, ele chegou e me botou de castigo. Só que quando ele me botou de castigo, eu abri uma lacuna na janela, aquela janela antiga, e por abrir essa lacuna na janela, o que vai acontecer? Eu saí pela janela com o telefone, que ele tirou de mim e me botou de castigo. Porque, meu amigo, eu não tinha respeito pelo meu pai. Eita. Eu tinha medo do meu pai. Sim. E medo uma hora acaba. Medo não dura para sempre. Sim. O respeito já sim. Só que eu não respeitava o meu pai. Eu tinha medo pelo meu pai. Hoje eu respeito, eu amo meu pai. Inclusive eu estava semana passada em Minas com ele, numa obra missionária que Deus impactou, salvou muitas vidas. E por eu ter medo do meu pai, peguei o telefone, fiquei mexendo com alguns amigos. Quando meu pai chegou do passeio que ele teve com a família, eu não fui porque eu estava de castigo. Ele, quem mandou tu pegar o telefone? Ninguém, o telefone é meu. Que eu disse que eu não tinha respeito, eu tinha medo. Então... Tu bateu de frente. Eu quero frisar algo aqui. Os pais têm que tomar muito cuidado nas ações que vai fazer perto dos filhos, ou até mediante os filhos, porque os filhos são reflexos dos pais. Sim. O reflexo que meu pai refletia em mim me trazia gatilho e traumas. Então eu não respeitava o meu pai, eu tinha medo do meu pai. É por isso que tem muitos filhos que hoje por aí tá em baile funk. É por isso que tem muitos filhos por aí preso em prostituição, preso em diversos caminhos, menos no caminho de Cristo. Por quê? Porque nunca respeitou os pais, tinha medo. E quando acabou o medo, vai pro baile a hora que quer e volta a hora que quer. Tem as amizades que quer. Faz o que não é para fazer, porque não respeita os pais, tem medo. Sim. Então os pais têm essa missão. A Bíblia diz que os pais têm que ensinar os filhos o caminho que devem andar. Essa é a responsabilidade dos pais. Os pais têm que ensinar, os pais têm que instruir. Para o filho ser instruído, ter respeito, não medo pelos pais. E dentro desse episódio, quando eu tinha medo pelos meus pais, pelo meu pai, o meu pai chegou, pegou o telefone da minha mão e veio me dar um soco. Foi a última vez que ele tentou me dar um soco. O que aconteceu? Quase uma tragédia, quase uma fatalidade. A gente saiu na mão, a gente se embolou em briga. Você com teu pai? Eu com meu pai. Pesado. Ao ponto de vizinho vir separar. Meu pai me batendo muito. Em nenhum momento eu bati, só me protegi. Protegi o rosto. E nesse episódio ali, o que aconteceu? Ele mandou embora de casa. Aí que entra a frase, né? Se os pais não abraçam... Se os pais não abraçam... O tráfico abraça. O mundo abraça. O mundo abraça. Esse foi o gatilho. Foi um dos gatilhos pra mim escolher. Porque quando eu fiz 16 anos, eu cheguei na casa da minha mãe, que eu também não tinha respeito nem medo. Com a minha mãe a situação ficou mais agravada, porque eu não tinha medo e nem respeito por ela. E quando eu cheguei lá, eu vi a realidade da minha mãe. O porquê ela não me criou. Quando eu cheguei lá, ela estava em um quarto. Em um quarto com um banheiro de chão duro. Piso de concreto. Sem um chuveiro. Caía água da rua lá fora e minha mãe enchia os galões de água para tomar banho. Aqueles galões de água grandão. Para escovar o dente. Fazer higiene pessoais. E até mesmo para dar água para as pessoas que estavam do lado, porque morava o meu primo do lado, a minha prima. Então minha mãe ainda repartia. Aí eu morava com a minha mãe. O meu irmão caçula, que hoje tem 19 anos, mas na época eu não tinha essa idade, era de menor. E a minha irmã, que hoje tem 22. E quando eu cheguei, a realidade da minha bisavó era outra. Meu pai. Eu tinha roupa lavada, roupa limpa. Eu tinha comida. Tinha o que beber. Tinha o que vestir. Tinha onde dormir. Eu tinha um conforto. Quando eu cheguei na minha mãe, eu não tive nada disso. Perdeu tudo. Não tinha. Ela não tinha um conforto pra me oferecer. Um dos motivos para ela não me criar foi por causa disso. Ela não tinha um conforto. Ela não tinha uma renda Sim. financeira.
Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, a minha mãe virava para mim, falava que eu tinha que trabalhar para sustentar ela. Um filho que está com 16 anos, que já ficou mais de 7 anos sem ver a mãe, tem que trabalhar para sustentar a mãe. Uma criança, um adolescente, entrando para a juventude. Eu olhava para isso ali, eu tomava mais raiva dela e mais ódio. Ficava irado. Irado. E isso prejudicou muito a minha vida. Guardar ressentimento pelos meus pais. Eita. Me martirizou, me machucou muito. E o que aconteceu? Eu comecei a conhecer a galera que era do bairro, da comunidade que minha mãe morava. E só tinha gente que... A minha bisavó cansou de me dar conselho. Não anda com fulano porque fulano não presta. Não anda com Bertano que Bertano não presta. Não anda com ciclano que ciclano não presta. Eu comecei a conhecer pessoas que praticavam o artigo 157. Eu comecei a conhecer pessoas que eram dependentes químicos. Eu comecei a conhecer pessoas que cometiam muitas atrocidades. Então eu só fui conhecendo pessoas que me afastavam de Deus. Meu pai. Que me distanciava de Deus. E o que aconteceu? Eu cheguei em casa, não tinha nada para comer. Não tinha uma água para tomar banho. O gás tinha acabado. Eu olhei para minha mãe. Senhora, quer que eu trabalhe mesmo para me te dar alguma coisa? Tá bom. Saí revoltado, saí irado. E quando eu saí, quem veio na minha frente? Logo uma sementinha do mal. Eita. E essa sementinha do mal, não tem comunidade tal? Só que eu falei aqui que a casa que minha mãe morava, que era um quarto com banheiro com meus 2 irmãos. A comunidade lá, quem entrar para essa comunidade vai ganhar uma casa. Ganhando uma casa, vai ganhar uma cesta básica também todo mês. E 400 por semana. Eu liguei uma coisa na outra e falei assim, meu pai me odeia. Meu pai não me ama. Minha avó que me abraçava, minha bisavó que me abraçava tá longe. Eu aqui não tenho ninguém. Quem eu tenho é minha mãe, eu também tenho raiva da minha mãe, tenho ódio da minha mãe. Meu Deus. Pode botar meu nome no caderno aí. A partir de hoje, eu estou entrando para organização criminal. Aí eu comecei... Você entrou no crime com 16 anos? Com 16 anos. Dentro desses gatilhos todos, eu escolhi. Meus pais não foram culpados da minha escolha. Tiveram gatilho por ser novos, imaturos, não assumir o papel de pais. Mas eu escolhi viver a vida que eu vivi. Só que eu não sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eita. Eu nem imaginava que eu iria me tornar quem eu iria ser. Aí com 16 anos, o que aconteceu? Botei meu nome no caderno, que era um caderno, escrevia Thiago Machado da Silva. A partir de hoje, tu tá na organização, tal dia, tal hora, salário X por semana. E eu fui mergulhando de cabeça nisso, pastor. Tu se envolveu no crime. Então, respondendo a tua pergunta, fazendo esse enredo todo para trazer aqui, eu tive gatilhos com meus pais, cresci revoltado e escolhi o crime por causa desses gatilhos. Mas a escolha foi minha. A escolha foi sua. E qual foi o momento mais tenso e mais perigoso que você viveu no crime? Que te marcou e até hoje você lembra que Deus te deu um grande livramento ali? Um dos momentos, que foram os vários, né? Mais tenso foi quando minha mãe, aqui não me criou, que me abandonou, que me rejeitou, levou minha identidade para a igreja. E dentro de um círculo de oração, uma mulher do coque levantou a minha identidade. Tem algum parente desse jovem aqui? Minha mãe levantou a mão chorando a beça. Chorando muito. Eu sou a mãe dele, eu sou a mãe dele, eu sou a mãe dele. Deus está dando um grande livramento ao seu filho. Deus vai parar ele na terra. E aonde eu estava? Envolvido de cabeça no movimento.
Quando minha mãe veio falar comigo, eu só não chamei minha mãe de branca, porque não deu. Eu falei todas as palavras de baixo escarlão com ela. E ela, filho, Deus vai te livrar. Deus falou que te livrou, Deus te deu livramento. Mãe, eu vou morrer pela comunidade. A revolta que tu tava dentro, né, mano? Eu vou morrer pela comunidade, não quero saber de livramento, não quero saber. Vocês não me abraçaram, vocês não me amaram. É isso aqui que eu quero, é aqui que eu me encontro. Eu achava que me encontrava. Diz a Bíblia, né? Que tem caminho para o homem que parece bom, mas o fim é a morte. Eu estava em caminho de morte e não estava percebendo isso. Estava cego, com a visão totalmente tampada. O que que aconteceu? Ela me entregou esse livramento, não recebi. Não recebi. Não aceitou, não? Não aceitei. Eu carregava muito ressentimento, muita revolta, mesmo eu sendo criado por um período na igreja. Passou um tempo, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, cansado, exausto, de um dia tenso, de operação na comunidade, estava um pastor lá orando pela vida da minha mãe, pela família e intercedendo por mim. Eu cheguei na época com uma granada. E quando eu cheguei com essa granada, o pastor olhou para mim. Deus tem uma obra na tua vida, tu vai ser um pastor e um pregador. Eu, vou falar um pouco na minha linguagem, que eu falava anteriormente. Fica nessa não, hein, pastor? Tá vendo isso aqui? Te mato dentro desse condomínio, hein? Falei na brincadeira, eu não falei sério com ele. Mas na brincadeira Deus levou em consideração. Meu Deus. Lembra quando brincaram com aquele profeta, chamaram ele de calvo? Eliseu, né? Eliseu, o que aconteceu? Na brincadeira Deus também levou em consideração o que eu falei. Esse pastor, ele bateu no meu ombro e falou assim: cuidado, jovem. O que você deseja contra mim pode virar contra você. Mas eu estou orando pela tua vida. Não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Alguns meses. O que aconteceu? A mesma granada que eu falei que ia explodir aquele pastor. Meu Deus. Isso aqui é muito forte, pastor. A mesma granada que eu falei que ia matar aquele pastor. Brincando. Ei, não brinque com o homem de Deus. Não brinque com homem nem com mulher de Deus, porque na brincadeira Deus leva em consideração. Eu peguei aquela granada, botei na cintura e fui para determinado lugar e deixei com um rapaz, com um senhor, que ele tinha 40 e poucos anos, que me rendia na época. E passou alguns dias, quando passou alguns dias eu fui lá buscar a mesma. E a granada feita caseira em casa, ela tem duas maneiras de explodir. Acender no pavio dela ou com impacto. Ele do terceiro andar. Ele jogou essa granada. Eu já esqueci o livramento que minha mãe tinha me entregado. Eu já esqueci a brincadeira que eu tinha feito com o pastor, que o pastor tinha falado que Deus iria me livrar, mas se eu não tomasse cuidado poderia vir contra mim. Esqueci disso tudo. Estava naquele dia muito desnorteado, tinha usado muita droga. E quando desceu a granada do terceiro andar, caiu da mão daquele moço. Eu disse que a granada explode com impacto ou acendendo o pavio, a caseira. Ela caiu da mão daquele moço que eu não sei como. Bateu em alta velocidade no chão. E explodiu na minha frente. Meu Deus. Eu voei cerca de 2 metros de distância. Na hora eu perdi minha audição. E o que aconteceu? Eu só acordei no hospital. Ali eu vi totalmente a mão de Deus. E tem pessoas que falam, pastor, que dá tempo de se arrepender no último momento. Para mim não deu. Porque na minha mente era: eu tenho que melhorar, eu tenho que sair disso aqui. Mas não lembrei de Deus em nenhum momento. Eita. Mas ali eu vi a própria mão de Deus. Em um dos acontecimentos que teve comigo. Numa granada explodir na minha frente. Depois de Deus me alertar que estava me dando livramento de eu praticamente não receber. E ficar só os estilhaços no meu pescoço. Tu nasceu de novo. Aí eu carrego comigo: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eita. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eita. E esse mistério aí da voz que você ficava ouvindo também?
Ah, da voz, da voz. Esse mistério da voz aí. É forte também isso aí, hein? Da voz foi quando eu já estava mergulhado mais profundo ainda naquela vida que eu escolhi. E um belo dia tinha acabado o plantão, que era 24 horas. Tinha dia que ficava sem comer. Tinha dia que não recebia. Então o diabo literalmente nos faz um cavalo. Eu era cavalo do diabo. Fui para casa, cansado, com a mochila. Quando eu cheguei no portão do condomínio, porque lá na comunidade, o condomínio lá era Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica. E os traficantes tomou aquele condomínio por completo. Todos os moradores foram expulsos. E quem começou a morar lá foi quem participava da organização. Quando eu botei o pé no condomínio, falei, eu vou dormir, mais tarde eu tô na pista. Da forma que eu falava. Veio uma voz tão forte que eu chego a me arrepiar. Não dorme em casa. Meu Deus. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Da onde tá vindo essa voz? Mãe, tá falando comigo, mãe? Não, filho, falei contigo não, filho. Cheguei dentro de casa de novo. Não dorme em casa. Falei, mãe, será que eu tô ficando maluco, mãe? Mãe, não é esse aqui que eu quero não, mas eu escolhi, mãe. Vou morrer pela comunidade. Falei, vou deitar pra dormir. De novo a voz, não dorme em casa. Falei, mãe, não vou dormir em casa. Tô voltando, não vou dormir em casa. Ainda bem que você obedeceu, né? Pega o rolo, não vou dormir em casa, mãe. Eu tô ouvindo uma voz, não é a voz da senhora, não é a voz dos meus irmãos, então é a voz de não vou dormir em casa. O que eu fiz? Peguei a mochila, peguei a touca ninja e fui pro posto. O posto que eu falo era em determinado lugar. Quando eu cheguei lá, tinha uma galera que participava da mesma comunidade que eu, que hoje muitos já estão debaixo da terra. Não está mais no nosso meio. Teve a oportunidade igual eu tive e não aproveitou. Quem tem oportunidade que é única, né? Sim. Tem oportunidade que é única. Se não aproveitar hoje, talvez não vai ter mais. Bartimeu teve a última oportunidade de enxergar e de ter tua vida transformada. Ele fez o quê? Abraçou. O que eu fiz? Por eu abraçar a última oportunidade, hoje eu tô aqui para falar da voz do livramento. O que essa voz fez? Não dorme em casa. Peguei a mochila, peguei minhas coisas e fui pro terceiro andar. Era conhecido como Dalacoste. A gente chamava aquele posto lá, o Dalacoste. Fui para lá, tinha umas 5 pessoas lá. Falei assim, eu não vou dormir em casa, que eu tô ouvindo uma voz. E o clima tava tenso, pastor. Tava um vento quente, um ar de morte. E quem mora em comunidade sabe o que eu tô falando. Quando tá para estourar alguma operação, alguma chacina, o clima fica tenso, fica pesado, fica cabuloso, tenebroso. Meu pai. Tava aquele clima tenso. Fui pro terceiro andar. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Passo uma doblô e passo uma HRV. Na principal da comunidade que eu estava. Para em frente à comunidade. Abre as 4 portas e desce para mais de 18 homens armados de grosso calibre. E nesse dia, na comunidade que eu estava, só tinha 2 de uma pistola chamada 9mm. Desceu mais de 18 homens e não para por aí. Cercaram a comunidade. Cercando a comunidade, entraram no condomínio que eu morava. Casa por casa. Meu Deus. Se eu não tivesse ouvido a voz... Tu tinha perdido tua vida. Que hoje eu tenho um discernimento que não era uma voz qualquer. Era a voz de Deus. A voz do livramento. Eu não estaria aqui hoje no projeto Podcast Recomeçar. Para dizer que quando Jesus tem uma obra... Eita! Quando Jesus tem um propósito... Quando Jesus tem um chamado, ele cria a situação. Às vezes vai ser na fala, para você despertar. Às vezes vai ser na prática, para você despertar.
mas de uma forma ou outra, se for na fala ou na prática, ele vai criar uma situação para quem é escolhido despertar. Despertar e sair daquele caminho que estava, que não era o caminho que Deus tinha preparado para a vida dele. Então, quando eu ouvi essa voz, eu recebi um grande livramento. Se eu não tivesse ouvido a voz, eu não estaria aqui agora. Então, eu quero aplicar algo aqui. Talvez você está na mesma situação que eu já estive, ou até mesmo pior. E tu está ouvindo uma voz. Não vai com essa amizade. Não vai nesse ambiente. Eita. Sai de perto desse amigo. Sai de perto dessa amiga. Abandona esse caminho que você está. Não é a voz da tua consciência, não. Talvez é a voz do próprio Deus para te dar um grande livramento. Porque tem livramento que vem mediante a voz de Deus. Tem livramento que acontece mediante a voz de Deus. Tem muitas pessoas que recebem livramento, mas antes de livrar, primeiro Deus falou, estou te livrando. Eita! Tem muitas pessoas que falam que ó, Deus me livrou, mas antes de Deus te livrar, primeiro ele falou que ia te livrar. Verdade. Então é a voz do livramento. Eu ouvi a voz e Deus me livrou. Tem um outro episódio aqui que eu quero deixar em pauta aqui, que é um dos acontecimentos também que marcou. É quando eu estava almoçando. A voz de novo. Meu Deus. A voz de novo. Olha para trás. Eu almoçando de cabeça baixa, pastor. Almoçando. Revoltado. Quando eu olhei para trás, tinha um policial com um fuzil apontado no muro, atrás da minha cabeça. Quando eu olhei, ele deu um tiro. Tchapum! Eu só deu tempo de abaixar. Meu Deus. A bala passou de raspão na minha cabeça. Se batesse mais uns 3 minutos para baixo, acho que pegava na minha cabeça. E o que aconteceu que é pior? Eu pulei do 3º andar. Sem quebrar um osso. Ou seja, Deus sempre estava me livrando. Sempre usando a voz dele para me livrar, para me guardar, para me preservar. Para o dado momento que eu estou começando a viver. Então Deus me deu o livramento para mim não dormir em casa. E Deus me deu o livramento quando eu estava almoçando. Olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma arma de grosso calibre apontada para minha cabeça. Que isso? E esse policial deu tiro para matar. Deu tiro para matar. E eu não estava vendo ele. Então eu iria morrer de uma forma covarde. Covardemente. Que eu estava disposto. Mas tinha um Deus que tinha uma promessa na minha vida. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui. Tinha um Deus que tinha uma obra na minha vida. Que o diabo até tentou me matar pela frente. Tentou me matar pelas costas. Mas na frente tinha uma voz. Não dorme em casa. Eita. E na frente eu tive livramento. E nas costas tinha uma voz, olha para trás. E eu recebi livramento também. Ou seja, quem é escolhido, Deus cria meios para livrar e colocar ele num determinado lugar que Deus quer colocar. Você pode se comparar, então, que o diabo ele tinha uma sede na tua alma? Por quê? Você narrou a história aqui da granada, do fuzil, e tem a história da moto também, né? Do tem livramento da moto que tem... Meu Deus. Que caiu na Washington Luiz ali. Vou contar? Posso contar? Pode contar. Conta essa história aí, que é um grande livramento também. Gente, eu sou um milagre em Deus. É. E dentro desse milagre, Deus sempre falou comigo. Mesmo eu estando fora. Eu não sou merecedor do amor de Deus, nem da misericórdia, nem dos livramentos visíveis e não visíveis. Só que eu estava trabalhando de moto Uber afastado de Deus. E o que aconteceu? Eu tive uma visão. E dentro dessa visão, eu vi a minha moto estourando o pneu e eu parando debaixo do caminhão. E quando eu tive essa visão, eu estava fumando, estava bebendo, estava saindo com várias mulheres, estava em prostituição terrível, frequentando favela novamente. O que vai acontecer? Quando eu vi essa visão, a voz de novo. Você vai parar debaixo do caminhão. Só que ali a voz não falou do livramento, falou que eu ia parar debaixo do caminhão. Pensei que era coisa na minha cabeça. Parei, olhei a moto. Não tem nada de errado com o pneu da moto. Nada de errado com o pneu da moto. O pneu da moto estava intacto.
Só que tinha 3 macarrões, eu tinha esquecido desses 3 macarrões no pneu. No mesmo dia, horas depois, o que vai acontecer? Aquela visão que Deus tinha me mostrado, e a voz que eu tinha ouvido, eu já tinha esquecido. Porque tem um roubador de mensagem que vem Sim, sim. e rouba aquela mensagem. Ainda mais quando a mensagem de Deus é para livramento, para um desperta, para um alerta. O que vai acontecer? E algumas horas depois, eu tive essa visão, eu ouvi essa voz de 9 horas da manhã, meio-dia, uma amiga me liga, tem como fazer um particular para mim? Me leva para a Praia do Leme. Falei, tá bom, perfeito. O que eu fiz? Peguei a moto, destino Santa Cruz da Serra, estava em Nova Iguaçu. Fiz 25 minutos em Santa Cruz da Serra. Subiu na garupa da moto, botou o capacete e a gente veio. Eu vim a 125, 110, 115. E aí que havia permite só 110, né? Totalmente fora da lei. E eu já tinha esquecido da visão que eu tive no mesmo dia. Não foi outro dia, no mesmo dia, pastor, no mesmo dia. Frisa aqui, no mesmo dia. Que eu ia parar debaixo de um caminhão. E a voz, você vai parar debaixo do caminhão. E eu nem aí. O que poderia acontecer? Não dei credibilidade. Aquilo que Deus tinha me mostrado. Hoje eu tenho discernimento para saber que foi Deus. Sim. Meio-dia, eu com a passageira. Quando eu cheguei no Rei do Bacalhau, na Austin Luiz. Você sabe que a Austin Luiz é um fluxo de carro. Sim. Você já viu algum carro para a Austin Luiz? Não. Então escuta isso aqui. Eu 110 por hora. Escuto. Tá. O que aconteceu? Os 3 macarrão da minha moto saiu fora. E o sol dava 70 na sombra. Saiu fora. E o pneu estourou a 110 por hora. Só deu tempo de eu avisar a passageira que era minha amiga. Segura que nós iremos cair. Só que... Ainda deu tempo de falar. Ela não tinha nada a ver. Era comigo que era pra acontecer. Porque eu tive a visão que eu vi a voz. No mesmo dia. A moto sambou pra esquerda, sambou pra direita e fomos pra lona. Cerca de uns 7 metros escorregando no asfalto quente. Cerca de uns 7 metros escorregando no asfalto quente. Se você puder depois botar um print de como eu fiquei, para as pessoas terem noção, porque o vídeo que tinha batido 6 milhões, eu arquivei. Nós dois estávamos de capacete e eu vi a mão de Deus. Sabe porque eu vi a mão de Deus? Como um jovem vai cair a 110 por hora com uma passageira. Não vai quebrar nenhum osso, não vai faturar nada, não vai ter nenhuma sequela e nem a passageira. É Deus, né? O próprio Deus me livrou. E eu não fui para hospital nenhum, eu me tratei em casa. Depois desse episódio eu entendi, eu sou escolhido. Se eu não parar, Deus me mata. Tu é Jonas. Tu era Jonas ali, né, não? Se eu não parar, Deus me mata. Perfeito. Fujão. Jonas. Fujão. Fugi até chegar onde Deus queria. Não tem como fugir do chamado, não. Quem é escolhido, até na fuga Deus pega ele. Eita. Quem é escolhido vai fugir hoje, vai fugir amanhã, mas amanhã quando for fugir, Deus te pega. E eu posso falar isso aqui? Para todo escolhido, Deus tem um grande peixe para engolir. Eita. Para todo escolhido, Deus tem um grande peixe que o espera. Jesus. Quer fugir? Mas também tem em mente que já tem um grande peixe que vai te engolir para te colocar onde tu não queria ir. Escolhido não tem direito de escolha. O peixe na minha vida foi o quê? A voz de Deus, as vozes, o livramento da moto e por isso sucessivamente. Mas eu vou deixar o spoiler para a parte 2, porque é muita coisa. Se ficar aqui, é 6 horas de podcast. Rapaz. Então é um milagre. Tu pode ser considerado um milagre, então? Sou um milagre. Tu nasceu de novo. Nasci de novo. Eita. Qual foi o motivo e a decisão de você largar o tráfico? Medo da morte, cadeia ou foi um encontro com Deus? Meu Deus. Pergunta forte, hein? Porque pra sair teve um motivo, né? Foi o quê? Cadeia? Foi medo? Ou você teve um encontro com Deus? Antes de trazer uma conclusão,
Medo primeiro eu não tinha da morte. Tu não tinha medo? Não. Eu estava tão mergulhado que eu estava querendo focar naquilo e estava disposto a fazer tudo por causa daquilo. O pecado cega a gente, né? O pecado cega a gente. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Eu estava muito longe de Deus. Muito distante de Deus. Então medo eu não tinha. Não tinha. Estava dominado. Usuário de droga. Fazendo várias atrocidades. Então não tinha medo. Uma hora ou outra eu sabia que poderia acontecer comigo. Cadeia, Deus me deu graça para não passar por uma. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu com Paulo. Eita. Em Atos capítulo 9. Paulo era escolhido por Deus. Só que vivia uma vida totalmente distinta daquilo que Deus queria que ele vivesse. Em Atos capítulo 9, Cristo, em forma de resplendor de luz, vai aparecer para Paulo ou para Saulo. Filho. E dali em diante, Paulo vai ter um encontro com Cristo. E nunca mais vai ser o mesmo. Comigo foi um encontro com Cristo. O próprio Cristo teve que vir com as vozes, com as visões, para se encontrar comigo. Porque eu não tinha força, eu não tinha visão para se encontrar com ele. Porque não parte de mim para ele, parte dele para mim. Sim. Não fosse vós que te escolheste, mas eu escolhi a vós. Então o próprio Cristo entrou no caminho do meu Damasco e se encontrou comigo. Eu quero frisar aqui, Paulo ele era perverso. Paulo ele maltratava os do caminho, que é os discípulos. Sim. Paulo maltratava a igreja, mas só que era escolhido por Deus. Eita. Eu não maltratava a igreja, eu maltratava a mim mesmo e a minha família. Sim. Com as minhas atitudes, com a minha escolha. Só que eu era escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. Minha avó sempre falava comigo, tu é escolhido por Deus. Você vai ser o que teu pai não foi. Você vai fazer o que teu pai não fez. Você vai ter o que teu pai não teve. Eu nunca entendi aquelas profecias. Forte, hein? Então comigo foi o próprio encontro de Cristo para me despertar que aqueles caminhos que eu estava trilhando era caminho de morte. Porque só existe um caminho se chama Cristo, o restante é beco sem saída. Eita. É beco sem saída. Paulo estava no beco sem saída. Cristo apareceu e colocou ele no caminho. Eu estava em beco sem saída. Cristo apareceu e me colocou no caminho. Hoje eu estou aqui para dizer, eu tive um encontro genuíno com Deus. Quanto tempo você viveu no crime? Quanto tempo você viveu ali, essa vida ali? Quanto tempo? Dos 16 até os 19 envolvido. Dos 16 até os 19 envolvido. Só que mesmo nessa vida, sabe o que eu tinha dentro de mim em questão do meu pai? Eu carregava isso comigo. Eu mesmo traficando, cometendo um 5-7, as atrocidades. Se o meu pai vir aqui, eu largo essa vida hoje. Eita. Tem muitos pais e mães que vão até ali, o local ali, para tirar os filhos, né? Você vivenciou isso aí com alguém? Hoje, as pessoas que eu vi não estão mais no meio, já faleceu. Eu vi os pais chegando para tirar os filhos, para demonstrar o amor para os filhos. Ia até lá e pedia pro filho sair, né? Fazia parte deles. E meu pai nunca foi. Isso cada vez mais ia corroendo dentro de mim. Isso criava uma revolta ainda mais? Mais ainda. Eu era um menino revoltado, esteticamente falando, no meu exterior, mas só que por dentro era uma criança ferida.
se meu pai vinha aqui. Eita. Só queria um abraço do meu pai. Só queria, filho, papai tá aqui. Vamos sair. Vamos recomeçar. Eita. Só que eu não tive a mão do meu pai paterno. Mas teve a mão do teu pai celestial. A Bíblia diz que pode tua mãe que te amamentou te abandonar, mas eu, teu Deus, jamais te abandona. Era o próprio Deus que tinha que estender a mão pra mim. Sim. Foi o próprio Deus que estendeu a mão pra mim. Não era o meu pai que tinha que estender a mão pra mim. Não era minha mãe, era o próprio Deus. Verdade. Tem pessoas que Deus tem um tratamento diferente. Tem pessoas que é o próprio Deus que vai criar uma situação pra estender a mão. Com Davi. Você não viu o pai dele estendendo a mão pra ele. Mas vê Deus estendendo a mão. Sim. E quando Deus estende a mão, achei Davi meu servo. E com santo óleo ungi. Então hoje eu não me preocupo com as mãos estendidas humana para minha vida, porque alguém que veio antes da existência, Isaías fala que antes que houvesse dia ele já era. Sim. E não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Das tuas mãos, vai pegando. Eita. Operando eu o Senhor. Quem impedirá? Quem Deus estendeu a mão, operou na minha vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Por isso eu tô aqui hoje para dizer que a mão dele foi estendida para mim. Aleluia. Tem uma pergunta aqui forte. Você sente ou carrega alguma tentação do passado? Você foi lá do tráfico, hoje é um servo de Deus. Tem alguma tentação? Você sente ou carrega? É, filho. Algumas coisas do passado. Porque tem muita gente que saiu do tráfico, mas não saiu totalmente, né? Saiu do ambiente do tráfico, mas o tráfico não saiu dele. É isso aí. Porque tem pessoa que sai do ambiente, mas não sai, não tira o ambiente dentro de si. É igual o povo de Israel, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você foi do tráfico dos 16 aos 19. Tu acha certo a igreja receber dinheiro do tráfico? Eu vou além. Tu já viu algum pastor indo receber dinheiro do tráfico? Vai responder? Pode responder. Já vi e discordo. Não concordo. Que a gente tem um manual. Sim. O nosso manual é a palavra de Deus. E dentro da Bíblia não tem essas ações. A igreja primitiva crescia em oração e jejum. Sim. Ao ponto que o povo ali vendia suas herdades e repartia com a igreja. Igreja que recebe dinheiro do tráfico para lavar já perdeu a visão de igreja. Já perdeu a visão de evangelho. Não é o organismo, não está sendo o organismo, está sendo só a organização. A organização é o templo. O organismo é a pessoa. Sim. Quem se titula igreja e recebe dinheiro dessa instituição, que é o tráfico, vou dizer assim, já perdeu o real sentido de igreja. Só está a organização. Não existe mais o organismo, que é o corpo de Cristo. Eita. Já está sem visão há muito tempo. Então, se tiver pessoas nessa prática, arrependei-vos hoje. Dá tempo. Enquanto a trombeta não tocar, todo dia é dia de oportunidade. De recomeçar e fazer diferente. Então vamos lá. Carrega? Ou tem alguma tentação do teu passado? Eu, sem dúvida alguma, eu posso afirmar, eu não carrego hoje nada. Mas já carreguei. Pro carregar, eu já subi em passarela para tirar minha vida. Já tentei amarrar uma corda no meu pescoço. Depois que você saiu do tráfico? Isso é depois? Depois que eu saí do tráfico. Depois que você saiu do tráfico? Isso. Por carregar. Tu ainda tentou tirar Isso. sua vida ainda? Saí de lá, mas não tinha saído de mim. Sim, sim. Tentei tirar minha vida, tentei até mesmo pensar em voltar. Só que Deus tinha me dado uma revelação. Se você voltar, eu te mato. Aí eu comecei a dar ênfase para as revelações, porque antes, quando minha mãe falou comigo, eu dei descrédito. Mas quando Deus falou comigo que a ponte estava quebrada, se eu voltar, seria morrer. Quando eu pensava, eu vou não.
Lá, se eu for, amor, pelo menos daqui eu vou ter um livramento, mas lá dá ruim. Aí eu não fui. Então hoje eu não carrego, mas só que eu fui um jovem que eu tive que fazer algo que nem todos conseguem fazer. Com ajuda divina, eu não tive ajuda de psicólogo. Sim. Que é muito bom. Psicanalista, que é muito bom, que eu também faço. Psicanálise. Então, o nosso professor, pastor Evandir, que é exímio professor, pastor, teólogo. Um grande abraço, Deus abençoe. Só que eu tive ajuda divina do próprio Deus. Ajuda em quê? Em ressignificar. Tudo que eu passei dentro da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude. Enquanto eu não me ressignificava, o que é ressignificar? Tirar uma lição boa e prosseguir a vida. Porque a vida não para. Por causa dos seus traumas, a vida não para. Por causa de algumas feridas, a vida não para. A vida tem que continuar. Sim. Mas para continuar, você tem que ressignificar. Ressignificar tem que tirar uma lição. Então eu tirei uma lição das coisas boas que eu fiz e das coisas ruins. E quando eu tirei uma lição, a minha vida começou a andar. Quando eu não ressignifiquei, eu queria tirar a minha vida. Queria voltar. Mas quando eu aprendi a lição, que por causa da minha escolha, eu tive que aprender da pior forma possível no mundo, e o mundo não tem piedade, o mundo não tem pena, pega pesado. Eu nunca mais tive gatilho em tirar a minha vida. Eu nunca mais tive gatilho em voltar pro tráfico. Porque tem momento que nós vamos ter a ajuda dos profissionais, psicólogos, psicanalistas. Sim. Mas tem momento que o próprio Deus vai estender a mão. Eu lembro de um culto que eu fui. Deus usou um jovem. Botou a mão no meu coração. Hoje eu curo a tua alma. Eu nunca mais tive gatilho. Depois daquele momento em diante, eu ressignifiquei tudo que eu passei. Então hoje eu não carrego nenhum trauma. Carrego nada comigo. Nenhum gatilho, nenhum ressentimento. Hoje eu totalmente estou livre. Tem um versículo que eu carrego comigo também, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, ele está disposto a nos libertar. Sim. Só que para essa libertação entrar tem confronto. E nem todas as pessoas aceitam ser confrontado. Tem renúncia, né? São os confrontos. Né? Tem São que os renunciar, confrontos. né? Renúncia. Confronta você mesmo. Para Cristo implementar a libertação em você e você ser livre. Eu fui livre do tráfico. E hoje eu estou aqui para dizer que eu não tenho nenhum. Hipótese nenhuma. Alguma. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. O que você diria hoje pro jovem que está entrando no tráfico com o intuito de vencer na vida? Porque tem a ostentação, né? Tem a ostentação. Tem o cordão de ouro, tem a moto, tem a garotinha que gosta de sentar ali na garupa. Tem muitos jovens hoje se perdendo. Como você entrou com 16, né? Hoje você entra dentro de uma comunidade, quem está segurando uma arma ali é uma criança. É um garoto de 14, de 15 anos com a pistola na mão ali, com radinho. Então você tem base que você viveu para falar quem tá querendo entrar. O que você libera para essa jovem hoje? Isso é muito forte, porque o que acontece na nação brasileira, que nós moramos nela, é um câncer com o nosso jovem, com nossos adolescentes, atribuído a isso tudo que eu vivi. Sim. Então, se eu pudesse hoje dar um conselho para um jovem, primeiro eu ia perguntar o porquê ele queria entrar. A mesma pergunta que o senhor me fez, o que me levou. Se ele falasse dos pais, eu iria falar, mas por que os seus pais brigam com você? Por que os seus pais agem assim com você? É para você não chegar onde você quer chegar. Eu já passei, não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Não desejo. Então você vai entrar num beco sem saída, que talvez não possa sair dele. Você vai tomar um caminho que talvez não possa voltar do caminho que você está tomando. O filho pródigo conseguiu retornar. Sim.
Mas eu iria falar para esses jovens, ou para essas jovens, se você for, vai ter sérias consequências. E talvez você não possa voltar com vida. Então não vai. Porque o dinheiro, a moto, o carro, as mulheres, os armamentos, o pré-requisito, o renome, né? O conhecimento, entre aspas, é tudo ilusão. São tudo isca do diabo para prender a nossa geração. Eu iria falar assim, ó. Os seus pais te dão do bom e do melhor? Não, não me dá nada então. Então o diabo vai botar uma isca lá para você ir. Se você morder, talvez você não pode voltar com vida. Sim. Então eu iria aconselhar eles com toda a propriedade. Não entra. Porque talvez vocês não podem sair com vida. Você viveu algum parceiro teu ali perder a vida? Você já viu ali, nesse período de quase 3 anos, né, que você ficou ali no tráfico? Vários. Teve um dia que ardeu algo dentro de mim. Vai lá pra tua avó. Minha avó morava em Xerém. Mora em Xerém até hoje. Quando eu fui pra Xerém, eu fiquei escondido. Porque na época, o justiceiro queria também acabar com a minha vida. Minha cabeça estava rolando a prêmio. Fiquei dentro de uma casa escondido lá dentro do mato. Que ardeu dentro de mim. Passou um tempo na tua avó. Quando eu fui, aconteceu uma grande chacina. Mais um livramento. Mais um livramento. Ardeu um desejo. Vai na tua avó. Quando eu fui na minha avó. Você também acredita nisso? Que às vezes arde alguma coisa. Pô, vai ali. Sim. Quando você vai, você recebe o livramento onde você estava antes. Sim, com certeza. Então ardeu-se dentro de mim. Quando eu fui na minha avó, eu recebi o livramento de uma grande chacina. Mais de 8 jovens veio a óbitos. Mas um dos que mais me marcou que eu carrego comigo e é até pesado falar isso aqui, foi um amigo que foi praticamente criado comigo. Que no dia quando o policial quase me matou, que a voz falou, olha pra trás, ele estava. Ele também correu junto comigo e recebeu o livramento, só que hoje não está no nosso meio. Ele participou pela mesma comunidade que eu era, depois se revoltou, foi para uma outra. Depois queria voltar. No carnaval, cheguei para ele. Falei, os fulano de tal vai te pegar, vai te matar, cara. E vão te matar. Pô, vai não, pô. Vou dar fulano de tal, vou entregar fulano de tal, vou entregar aquele morro tal. Falei, vai te matar. Naquele dia ali, pegaram ele. Eu orientei ele, alertei ele. Vai embora. Eu não posso fazer nada por você, vai embora. Não, tá bom. Você tá pagando pra ver, eu não posso mais fazer nada. Continuei curtindo meu carnaval. Deram uma gravata nele e levaram ele lá pra determinada comunidade. Mataram ele a sangue frio. Meu Deus. Picotaram ele. Não acharam o corpo dele até hoje. Pegaram a orelha dele e fizeram bola de sinuca. Eles pegavam o taco de sinuca, ficavam brincando com a orelha. Sem piedade, sem compaixão nenhuma. E a mãe dele era crente. E ele também era criado na igreja. Rapaz. Então esse foi um dos episódios que mais me marcou. Teve um também que foi um jovem de 15 anos. Vi morrer na minha frente. Outro jovem de menor matando esse jovem de 15 anos. Esse jovem de 15 anos, uma criança, ele olhava assim pro cano da pistola, sem chorar, marca aquele semblante de morte. E eu também já estava possuído também, nem sem compaixão nenhuma. Aí o parceiro que estava do lado descarregou um pente na cara daquele jovem de 15 anos. Um pente. E eu vi aquele jovem sendo morto, a sangue frio, e pegado sem
misericórdia nenhuma, jogaram dentro da mala e jogando lá na Rio Magé. Conhece a Rio Magé? Lá na Rio Magé, depois saiu na notícia. Jovem tal veio a óbito. E isso ficava na minha cabeça, mas mas esse aqui que eu escolhi. Esse aqui que eu escolhi. Um outro episódio foi quando... Esse aqui é forte também. Porque ali onde nós moramos, em Santa Cruz da Serra, tem muito assalto, né? E às vezes as pessoas não assaltam com arma de verdade. É com réplica ou com... Pega uma madeira, isola com fita isolante, formato de pistola e vai pra rua, roubar os outros. Trabalhador. Mas que Deus venha libertar, em nome de Jesus. 2 jovens em cima de uma moto. Passou roubando na entrada da favela. Pegaram eles. Foram pegar a pistola. Sabe por que eles morreu? Que eles estavam com a madeira formada de pistola, isolada com fita isolante. E tinha um jovem muito alto, gigante, que pegaram o rosto dele, pastor. Pegaram o rosto dele. Esquentaram o cano da moto. Colocou o rosto daquele jovem no cano da moto. E quando estava acontecendo, eles descarregaram um pente de 30 nesse jovem. Ele morreu a sangue frio também. E tem um outro episódio que era um amigo dele, que agora o que vai acontecer? Vão liberar o mais novo, que estava com esse que morreu. Esse mais novo vai correr cerca de uns 10 metros. Só que o rapaz que vai matar, ele não está mais em vida, faleceu também. Pegou a Glock na época, deu-lhe uma rajada. A 10 metros de distância conseguiu acertar ele também morreu a sangue frio. Depois foi de perto e descarregou. Dentro do rosto desse jovem. Então eu diria para esse jovem, dentro daquele conselho que tu falou que eu daria para jovem, é isso que você quer para tua vida? Complicado, né? É isso que você quer? Só que o mais forte que esses dois... Quem era para matar esses dois? Você? Eu tava com a responsabilidade. Vem cá, porque esses dois você que vai matar. Só que Deus não permitiu. Graças a Deus, né? Graças ao meu bom Deus. Graças que essa culpa eu não carrego. Graças a Deus. Quando eu cheguei, os 2 jovens já estavam mortos. É pesado, mas não compensa. Dos 16 aos 19, no tráfico, o que você conquistou? Essa marca aqui no meu pescoço, que não dá pra ver direito porque hoje tá menor. Essa daqui foi o estilhaço da granada. Perguntou o que eu conquistei no tráfico. A marca da misericórdia de Deus. A única coisa que eu conquistei no tráfico foi só ficar naquela localidade, não poder ir para a esquerda nem para a direita, privado da minha liberdade, traumas, marcas, mais ódio acumulado, falta de amor, injustiça. Isso tudo que eu conquistei no tráfico, nada produtivo, só coisa que me destruía. Tráfico não tem nada de produtivo para nos oferecer. É a ilusão do diabo. De primeiro impacto, tu pensa que tu vai nada. O diabo vai te iludir. E tudo que tu conquistar é para te destruir. João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Primeira coisa que ele fez foi roubar a alegria da minha salvação. Segunda coisa, foi me destruindo aos poucos. Quando tentou me matar, aí o grandão da Galileia desceu e me deu o livramento. Hoje eu estou aqui. Aleluia. Para testemunhar para a glória de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus pro Thiago? De uma forma muito simples, mas profunda.
Deus, ele é meu pai, que um dia eu precisei de uma figura paterna. Deus é o amor que um dia eu precisei. Deus é o abraço que um dia eu também precisei. Deus é meu tudo. Numa conclusão não tem como descrever, mas uma afirmativa é que Deus é meu pai. Encontrei amor, abraço, principalmente perdão para minha alma. Então Deus, ele é o meu pai. E eu sou um filho que aprendi as lições com o meu pai da pior forma possível, mas ele me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Tem uma coisa, em questão dos meus pais, tudo que eu vivi com eles, eu ressignifiquei, tá? Tem que frisar isso aqui. Perdoei os meus pais. Perdoei meu pai, perdoei a minha mãe. E hoje meu pai olha pra mim e tem orgulho de mim. Fala, realmente se tornou um grande homem de Deus. Deus vai te levar a lugares que nunca me levou e nem me levará. Hoje meu pai, ele tem um carinho comigo, de pai para filho, e eu de filho com o pai com ele. Em questão da minha mãe, hoje eu perdoei a minha mãe. Hoje não, quando eu tinha 18 anos, eu perdoei a minha mãe. Tanto que hoje a minha mãe mora comigo, eu cuido da minha mãe. Cuido da minha mãe. E também agora quem está morando lá é minha irmã. Minha mãe fez tudo comigo, na imaturidade dela, na época da ignorância. E Deus me curou. Eu ressignifico com a ajuda de Deus. Deus virou que eu não tive herança de pai. Não tive nada que meu pai deixasse para mim. Até porque está com vida, mas não construiu nada para mim. Sim. O próprio Deus virou meu cativeiro, me honrou. Hoje eu tenho a minha casa, graças a Deus. Tenho a minha loja que Sephora Ebenezer Laticínios, que está crescendo para a glória de Deus. E hoje eu ajudo meus pais. E cada vez mais que eu faço para os meus pais, Deus faz para mim. Porque dentro da lógica humana e mundana não era para me fazer nada. Era para eles se virar igual eu se virei. Mas só que eu sou representante do céu. E o céu que eu represento não é abraçar quem me fez bem. É abraçar quem me feriu. É desse jeito. E o céu que eu represento não é amar quem me ama. É amar quem me rejeitou. Então hoje eu perdoei meus pais. E hoje eu tenho uma vida em Deus, saudável espiritualmente. E também harmonia com meus pais. Tanto que minha mãe mora comigo e minha irmã também. Temos um minuto ainda? Temos um minuto? Antes de eu vir pro podcast, aconteceu algo que eu ali vi que Deus realmente me transformou. Ontem, eu recebi um telefonema antes de vir pro podcast, seria hoje. Vem aqui, que o teu irmão caçula brigou com a sua irmã e ele abriu a cabeça da tua irmã. Meu pai. Falei, que isso, Jesus. Amanhã tem um podcast pra ir, Jesus. Que guerra. Aí minha mãe já acordou e disse, falei, mãe, fique em paz que eu vou resolver. Liguei e Deus vai na minha frente. Quando eu cheguei lá, tu vai vir aqui, tu vai falar o quê? Meu irmão. Pode vir. Eu ligado em Deus, meu Deus, da graça. Cheguei lá, falei assim, ó, você tá errado e ela tá errada, mas eu quero aqui te falar algo. Você quer viver essa vida que você tá vivendo aí? Se você querer isso pra tua vida, você continua do jeito que você tá. Continua. Mas se você quer mudar, quero. Então eu vou te dar um conselho. Procure Jesus que você está afastado. Olha o que você fez. Quando eu fui ver, eu já fiz. O diabo quer fazer pior na tua vida. Sim. Porque o que ele fez comigo, está tentando fazer na tua vida. Só que comigo ele não teve poder. Perdeu a guerra. Você tem que fechar essa porta também. A minha irmã não estava lá ainda. Quando anoiteceu, eu fui lá.
Fui lá na minha irmã. O que aconteceu? Falou, ela tonta, cambaleando. Quando eu puxei o cabelo dela pra enxergar, quando eu fui ver, aquela lacuna, aquela ferida, aquela abertura na cabeça dela, eu falei, meu Deus, minha vontade é... Nossa. Porque eu cansava de bater no meu irmão caçula. Ele tá com 19 anos. Cansava de agredir ele. Eu falei, meu Deus, o que ele fez com a Tainara? Meu Deus do céu. E a Tainara, minha irmã, é crente, ele tá afastado. Eu falei, meu Deus, me dá graça. Eu fui lá, chorando. Falei assim, ó, tu nunca mais permite esse monstro fazer isso contigo. Tá, olha no meu olho aqui. Eu não aceito o diabo fazer isso contigo. O que você fez com a tua irmã? Você já fez, tá feito. Fosse um tempo atrás, a conversa ia ser outra, mas agora eu tô aqui com Cristo. Mais uma vez. Então muda, para você ver as coisas mudar na sua vida. Sabe o que aconteceu? Deus entrou. Pediram perdão. Levei pro hospital. Hoje está lá em casa. Estou cuidando dela. E hoje já está melhor para a glória de Deus. Eu faço uma pergunta para deixar no ar. Quem está ouvindo esse podcast, qual seria a tua decisão? Qual seria a tua atitude mediante uma situação constrangedora como essa ou pior? Será que você agiria da mesma forma? Ou você traria Cristo para a situação que aconteceu? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que parar com essa doença de querer revidar na mesma moeda. Temos que parar com essa doença. Te feriu, tu quer ferir. Te bateu, você quer bater. Te empurrou, tu quer empurrar. Não, a tua luta não é contra quem está te ferindo. A tua luta é com quem motivou alguém a te ferir. A nossa luta é contra a potestade e principado que existe nas regiões celestiais. E a minha palavra profética é que Deus venha produzir na nação brasileira o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo que está sendo produzido em mim. Hoje eu sou representatividade do céu. Hoje eu não ajo conforme as minhas ações. Não ajo conforme. Se fosse, antigamente, o meu irmão também estaria machucado. Mas como hoje Cristo é na minha vida, eu não posso ganhar minha irmã e perder meu irmão. Sim. Ganhei a minha irmã e ganhei o meu irmão. Cristo entrou, teve reconciliação e o nome do Senhor Jesus foi glorificado e o diabo foi envergonhado. Amém? Para terminar, quem é o Thiago hoje? Quem é o Thiago hoje? Um menino sonhador. Quer que eu fale sobre o menino sonhador? Quem é o Thiago? Fala sobre teus sonhos, teu projeto. O Thiago hoje é um jovem que ressignificou muitas coisas, que aprendeu muitas lições na marra, sozinho, humanamente falando, mas com Deus Pai, que é a melhor companhia possível. Hoje eu sou ministro do Evangelho para a glória de Deus. Hoje eu também sou empresário. Sou CEO da loja Ebenezer Laticínios, onde trabalhamos com descartáveis, artigos para festa, congelados. E hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada em Deus. E hoje todos os sonhos que um dia eu almejei, hoje eu vejo acontecer na minha vida. Hoje eu tenho visto a bondade de Deus, mesmo sem merecer. Então esse é o menino sonhador, Thiago Silva. Por trás das câmeras, por trás dos bastidores. Um jovem que teve que ressignificar muitas coisas, vencer a rejeição, vencer o abandono, vencer os maus tratos, vencer o desprezo, para chegar onde Deus queria. Eu carrego comigo o que José, né? José disse, né? O mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Amém. Escolhido até o que fazem de mal para ele, está cooperando para o bem acontecer. Escolhido até o que fazem de mal para ele, está cooperando para o bem de Deus se manifestar. Na maldade, vinda para o escolhido, se manifestará o bem de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. Bate aí. Chegamos ao final de mais um podcast e recomeçar.
Se despede do povo aí e vamos pra casa. Queridos e queridas, Deus venha abençoar a vida de vocês. Espero que essa parte do nosso testemunho venha impactar a vida de vocês. E que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Um abraço e um beijo no coração. E até a próxima. Vai ter parte 2? Pra glória de Deus, hein? Curte muito, comente muito, compartilha e pede em parte 2. Eita! Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço.